boa tarde. Hoje é dia 1º de agosto de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, que é da primeira série do ensino médio, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Júlia, a Adriele, a Manuela, o Eduardo, o Vitor, o Igor, o Luiz Miguel, o Micael, o Cauã, a Ana Júlia, a Vitória e a Evelyn. Os demais alunos estão faltando por algum motivo, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde quando o aluno falta, a atividade é enviada para ele, para que ele possa colocar em dia o seu conteúdo e o seu aprendizado. E os que estão presentes também recebem esse link que eles podem rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo, certo? 20ª aula, né? A gente fez até a 17, aí acabou o bimestre, fizeram a prova paulista, e um dos temas que apareceu como para a gente fazer uma recuperação, na verdade nosso não é uma recuperação, é uma recomposição, é uma matéria que não deu tempo da gente chegar, né? Esse ano, porque outros anos a gente já viu isso. Seria essa aula, a aula de proporcionalidade e o teorema de Tales. E aí o material indica lá da recuperação que eu trabalhasse o PowerPoint parte 2, que é a aula 20, tá? Então isso aqui não é uma recuperação, é uma recuperação / recomposição, tá bom? Vamos dar início. Conteúdo: teorema de Tales. Objetivos: calcular a razão entre as medidas de dois segmentos de reta. Reconhecer os significados de proporcionalidade e de segmentos segmentos proporcionais. Calcular a medida de segmentos proporcionais. É uma habilidade do 9º ano. Uma habilidade que o número dela o código dela é EF09MA24. Identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas transversais. Ela é conhecida como teorema de Tales. Mas olhe bem aqui quanta informação tem só na habilidade. Identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas. Como que é reta paralela? Isso, Luiz. Parabéns, Luiz. São retas que não se encontram. Faz de conta que isso aqui está bem paralelo, tá? Quantas retas precisa ter no mínimo para ter retas paralelas? No mínimo 2. Para uma está paralela à outra. E no máximo? Infinitas. Quantas eu quiser desenhar, certo? Então aqui são retas paralelas. Agora ela é cortadas por transversais. O que seria esse tal de transversal? Corta passando por elas, tá? Reparem que as verdes são as retas transversais. Aí vamos supor, se eu falo que aqui vale 5 centímetros e aqui vale 5 centímetros, se eu falar que aqui é 3 centímetros e aqui for x, alguém sabe qual é o valor do x? 3, porque a gente percebeu que o mesmo tamanho que tem do lado de cá está do lado de lá, né? Então isso aqui é o teorema de Tales. Vou dar outro exemplo, vamos ver agora, um pouco mais difícil. Se aqui fosse 2 centímetros e lá fosse 3, se aqui fosse 8 centímetros, o x seria quantos? 4. Muito bom. Quem falou 4? Muito bom. Percebeu que a proporção de uma para outra é que isso aqui é metade daquela. Se isso está proporcional, o x vai ser metade de 8, é 4. Muito bem, é isso que a gente vai relembrar, tá bom? Então vamos lá. Para começar, razões em segmentos comensuráveis. O que é comensuráveis? Que a gente consegue medir, calcular, tá bom? Como você resolveria o caso que precisamos dividir um segmento de 10 unidades de medida, né, na razão de 3 por 2? Essa unidade de medida, imagine 10 metros, para fazer mais fácil de imaginar. Como que eu dividiria esses 10 metros na razão de 3 por 2? Alguém tem alguma ideia? Não tenha medo de errar.
Eu tenho, vamos colocar assim que eu tenho uma madeira, uma tábua de 10 metros. E eu preciso dividir ela na razão de 3 para 2. 3 para 2? É. 3 para 2. A razão tem que ser. Dividir 2 assim, daí vai ficar 3 partes. Se eu dividir ao meio, no caso? Meio que você faz uma aqui e outra aqui. Vai ficar 3 partes. Faz 3 partes iguais. E agora? Se for 3 partes iguais, ficaria 3,33 cada uma, né? E aí se eu pego uma parte, isso aqui está 1 para 2. Não deu ainda. Não deu 1 para 2. 3? Tem que ser... Tem que ser 4, então. 4 partes? E agora eu vou pegar 3 para 2. 1, 2, 3, fica 3 para 1. Não deu ainda. É 5. Então vamos lá. Vou dividir em 5 partes iguais. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Faz de conta que está iguais, tá bom? Aí fica 3 para 2. Agora sim. Se ele tinha 10 metros e foi dividido em 5 partes iguais, quantos que vai ter cada parte? Era 10 metros. Foi dividido em 5 partes iguais, fica 2 em cada um. Certo? Então, como a gente falou que está 3 para 2, 3, vamos colocar esse ponto aqui como se fosse o ponto O, tá bom? De origem, centro. Ponto C de centro. Não é bem no centro, né? Mas eu vou ter que dividir de certinho as coisas, que senão vai ficar muito estranho. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou mais parecido um pouco, né? 2, 2, 2, 2, 2. Então tá de 3 para 2. Divide 3 para um lado. Opa! Divide 3 para um lado e 2 para outro. Como que fica aqui? Quantos que ficou a primeira parte? Do A até o C? 6. Quantos que ficou do C? Aqui é o C. Do C até o B? 4. Então ficou de 6 para 4. Fica 6 de um lado, 4 do outro. Né? Então, se eu não tivesse o desenho, né? Aqui ficou fácil da gente imaginar porque tinha o desenho. E se eu falo bem assim, eu quero dividir proporcionalmente, né? 10 metros na proporção de 3 para 2. Aí você vai fazer o quê? Por mais que seja tipo de fração, você vai fazer... vai calcular quantas partes tem. 3 na parte de cima e 2 na parte de baixo. Então quantos que deu aqui? 3 mais 2? 5. E você precisa dobrar o valor de 5 para 10. Então você multiplica o de baixo por 2 e o de cima por 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Agora vem um desafio aqui, nesse mesmo PowerPoint. Não vem nada. Veio sim. Primeiro vai explicar. Razões de segmentos comensuráveis. Correção. Como uma régua, divido o segmento de A até B em 5 partes iguais, viu? Eu dividi, nem assim não consigo. Dividi em 5 partes iguais. A partir do ponto A, marque 3 unidades. 1, 2, 3, certo? E chame a medida de... Desculpe, 3 unidades de medida e chame de ponto P. Eu coloquei C. Eu errei? Não. O ponto é meu, coloco a letra que eu quiser. Maroto, né? Mas, lembrando que o A e o B você não pode trocar, esse já estava lá. Então tá. Meça a distância dos pontos de A até P. Então, uma régua eu mediria, mas eu sei que foi dividido em 5 partes iguais e era 10, então ficou 2, 2 e 2. 2 mais 2 mais 2 dá 6. E do outro lado, 2 mais 2 dá 4. Então, de um lado deu 6 unidades de medida e do outro lado deu 4 unidades de medida. A razão de 3 para 2 aparece em A até P sobre P até B. Lembrando que você tem que manter a mesma ordem. A parte maior em cima e a parte menor
baixo. Olha lá, deu 6 para 4. E aí quando você chega numa conclusão dessa, você pode tirar tirar a prova. Lembra quando a gente estudava quando era pequenininho? O meu faz muito tempo. Não faz muito tempo não. Né? Eu lembro que a professora ensinava a gente que a gente podia somar e depois podia fazer a subtração para tirar a prova. E na subtração a gente fazia a continha de menos, depois pegava o resultado e somava para ver, tirar a prova. Aqui também dá para tirar a prova. Como que eu tiro a prova? Se cruza e multiplica. 6 vezes 2 dá quantos? 6 vezes 2, 12. E quantos que dá 4 vezes 3? 12. 12 é igual a 12? Sim, então acertei. Se não desse, estava errado. Tá bom? Até porque quem tira a prova desse jeito pegou a ideia do teorema de Pitágoras para poder fazer isso. Então vamos lá agora. Agora ele fala assim, e se tivéssemos, ao invés de 10 metros, tivéssemos 15 metros? Como que ficaria essa divisão de 3 para 2 para um total de 15 metros? Lembre, primeiro você soma as duas partes aqui. Quantas partes dá? 5. As duas partes dá 5. Eu quero que seja 15. Então eu multiplico 5 por quantos para dar 15? Por 3. O que eu faço agora que eu descobri quem é o multiplicador? 3 vezes 3. Muito bom. 3 vezes 3? 9. 2 vezes 3? 6. Aí eu somo para ver se dá 15. 9 mais 6 dá 15? Sim. Ah, mas eu podia dar 15 e não ser proporcional. Aí faz a regra aqui para testar. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6, 18. Passou. Certo? Teorema de Tales. Ah, vai contar a história de Tales. É legal a história dele. Teorema de Tales. Em resumo, são proporções matemáticas que permitem relacionar os comprimentos dos segmentos correspondentes de duas retas transversais de um feixe de retas paralelas. Eu lembro quando a professora Regina, que deu aula para mim, ela falava do feixe de retas paralelas. Você consegue imaginar um feixe de retas paralelas? Sim ou não? Um feixe de retas paralelas. São várias retas paralelas. Sabe o que vinha na minha cabeça? Eu gostava muito de pescar. E quando eles colocam todas as varas de pesca, uma junto com a outra, eles falam que é o feixe de varas. Porque elas estão todas no mesmo sentido. Né? Então é um feixe. Também tem o feixe de luz, quando a luz vão tudo no mesmo sentido. Tá bom? Então, feixe de retas paralelas. São várias retas paralelas. Tá bom? Então é assim que eu consegui entender o que era o feixe, né? E aí o que você falou, pode lembrar de peixe, lembra das varas que pega o peixe e coloca uma do ladinho da outra na hora de guardar. É um teorema é um teorema clássico da geometria plana, que foi desenvolvido pelo matemático, astrônomo e filósofo grego Tales de Mileto. Definição: se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão é o resultado da divisão. A razão entre esses dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Nossa, tá bonito no papel. E como que seria no desenho? Aqui está o feixe de retas paralelas. Aqui está retas transversais. Então você vai imaginar o seguinte. Tem que ter mais uma aqui para fazer sentido. Vamos supor A, B, C, D. Você pode falar o seguinte, que o A dividido pelo B, o tamanho do A dividido pelo tamanho do B, vai ser igual o tamanho do C dividido pelo tamanho do D. A razão da divisão dos dois segmentos aqui vai ser igual à razão da divisão daqueles dois segmentos de lá. Ah, mas eu entendi errado, eu fiz isso aqui, ó. O A dividido por C, esse daqui dividido por aquele, é igual o B dividido pelo D. Também dá certo. Eles têm a mesma
proporção. Por quê? Porque essas retas são paralelas. E aí, as proporções, teorema é o Pitágoras, meu Deus, o Tales de Mileto percebeu que existia essa relação. E ele era filósofo, né? Todos os filósofos começavam a perceber essas coincidências. E quando percebia que não era coincidência e sim uma regra, deixava de ser filosofia e virava exatas, matemática. Que daí serve para qualquer coisa que vocês vão usar retas paralelas cortadas por transversais, tá? Aqui vai falar um pouco mais, eu acho. Vamos lá. Ó, vai sim. Teorema de Tales. Você deve ter percebido que pela definição fica difícil de perceber o objetivo do teorema. Então, procuraremos detalhar geometricamente o que ocorre. Só para deixar um pouco mais curioso aqui. Já hoje lá não era 3 para 2? Depois nós achamos de 6 para 4. E aí achamos também o de 9 para 6. Foi, né? Olha a calculadora aqui. Vai entrar em ação. 3 dividido por 2. Quantos que deu? 1,5. Isso aí se chama razão. 6 dividido por 4. Quantos que deu? Razão. 9 dividido por 6. Quantos que deu? Ou seja, são todas a mesma razão. Quer dizer que elas pertencem ao teorema de Tales. Elas têm a mesma proporção. Tá bom? Vamos lá então. Agora vem uma animação aqui, se eu não me engano, que vai ajudar a gente. Espero eu que ajude a gente a entender melhor. Então lá, primeira coisa, traçar retas paralelas. Quantas retas paralelas eles traçaram? Dá para contar aí? 5. Reta RSTUV. Tem nome das retas. Geralmente a reta é identificada por uma letra minúscula, tá bom? Repare que elas não precisam estar igualmente separadas uma das outras. Repararam que elas não têm o mesmo espaço? Senão a gente pensar, tem que ter a mesma distância, até errado, quem fez estava bêbado. Não, tá? Elas precisam só estar paralelas. A distância pode ser bem diferente se quiser. Próximo passo, segundo passo, traçar retas transversais. Uma reta transversal ao feixe de retas paralelas será a reta que intercepte, né, todas as retas paralelas em algum ponto específico. O que é intercept? Quando ela passa por passa por cima, por baixo, por meio, né? Geralmente é por cima, porque a gente vai desenhar ela por último, né? E aí ela, quando passa, ela forma o quê? Pontos, tá bom? Ela forma esses pontos. Próximo passo. Terceiro passo no caso aqui, eu acho. A partir desse momento, podemos dizer que alguns segmentos, só uma breve revisão que eu estou vendo com a turma do ensino fundamental, que talvez ajude vocês em alguma coisa. O que quer dizer isso aqui? Segmento do A até o B, isso mesmo. O segmento tem começo e tem fim, o A até o B. E se fosse uma reta, e mesmo assim do A até o B, é um segmento, tá bom? E quando eu tenho isso daqui? Não, ele não é segmento porque ele tem um começo e não tem um fim. Ele passa para o B e vai infinitamente. Então isso aqui a gente chama de semi-reta. Ela é uma semi-reta, porque ela foi uma reta que foi cortada, e aí ela tem um começo, mas ela continua sendo infinita. E quando eu tenho isso daqui? Ela não tem nem começo nem fim. Ela é infinita para um lado, infinita para o outro. O que ela é então? Ela é infinita para os dois lados. Ela é uma semi-reta. Ela não é semi-reta, porque semi-reta tem começo, mas não tem fim. Oi? Só reta. Ela é uma reta. Se ela tiver várias retas entre elas paralelas, elas são retas paralelas. Então, quando tem setinha para os dois lados, quer dizer que ela é reta, tá bom? Então lá, segmento é um pedaço, tá bom? Segmento. Olha lá, a partir desse momento podemos dizer
que alguns segmentos são determinados em cada uma das retas transversais. Vamos nomear os segmentos formados na reta transversal, na transversal da esquerda por x, y, z, t. Acharam aqui, ó, x, y, z, t. Todos esses são segmentos. Legal que ficou colorido, ficou mais fácil de ver, tá? E os segmentos formados na reta da direita, A, B, C, D. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho que não vai ser difícil. O X não é o mesmo tamanho. O X corresponde a qual segmento do outro lado? A. O Y, a B. O Z, a C. E o T. Aí se aqui tivesse vermelho. Vou fazer em vermelho. Se aqui fosse vermelho e aqui não fosse vermelho. O T seria ligado a qual? Ao D mesmo. É quem está na sua frente. Não se engane pela cor, tá bom? Eles colocaram na mesma cor aqui para ficar mais fácil da gente compreender. Próximo. Analisando a figura, podemos perceber que tanto o segmento X quanto o segmento A estão localizados nas mesmas retas paralelas, RS. Então, ó, o X e o A, elas estão ligadas no mesmo segmento das retas paralelas, R e S, tá? Você sempre analisa entre as retas. Quem tiver entre elas são correspondentes, tá bom? O mesmo acontece nos demais segmentos. Y e B estão nas retas RE e T, né? Elas estão entre elas. E estão localizadas nas mesmas retas paralelas e assim por diante. Sabe o que isso significa? Que X e A, Y e B, Z e C, T e D são segmentos correspondentes. Um corresponde ao outro, tá bom? Continuando. Possibilidades do Teorema de Tales. Existe mais de uma possibilidade. A primeira possibilidade é a razão de dois segmentos quaisquer de uma das retas transversais é igual à razão entre os seus respectivos segmentos correspondentes. Ou seja, se eu falar assim, ó, X, se eu pegar o X e dividir por T, vai ser igual a quem? Peguei o X e dividi por T. Agora eu vou ter que analisar aqui. Vai ser quem são os correspondentes deles? A dividido por D. Ah, mas não tem no exemplo aqui, professor. Não precisa, tem várias possibilidades. Então, se eu pegar o X e dividir pelo T, vai ser a mesma resposta do A dividido pelo T, certo? Por isso que eu já peguei uma que não tinha o exemplo. Vamos mostrar aqui, ó. X dividido por Y vai ter o mesmo resultado que A dividido por B. Ah, só isso aí? Não. Y dividido por Z é igual a B dividido por C. Mais uma de proporção. E aqui, Z dividido por T vai ser igual a C dividido por D. Ah, aqui eles pararam aqui, mas tinha mais possibilidades, né? Eu poderia fazer Y dividido por T vai ser igual a B dividido por D. Sempre um na frente do outro. Eu gosto de fazer desse jeito aqui que tá. Não, desculpa, eu gosto de fazer do outro jeito. Vai mostrar ainda. Eu não gosto disso aqui, mas dá certo. Ah, professor, mas se não gosta, então vou usar só do outro jeito. Vai ter momento que você vai bater o olho e vai achar mais fácil fazer desse jeito aqui. Agora vai vir o que eu gosto. Segunda possibilidade. Formada pela igualdade entre duas razões, cujo o numerador e o denominador são as medidas correspondentes
são as medidas dos segmentos correspondentes de duas retas. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Escolhe uma letra aí, Miguel. B. B. Eu faço assim, ó. B está ligado a quem? A Y. Eu coloco o Y lá na frente. Aí eu coloco um traço. Escolhe uma outra letra. A C está ligado a quem? A Z. Eu coloco um de frente para o outro. Não, minto. Isso aqui é o que estava lá atrás, né? Viajei. Eu gostava daquele, sim. Eu gosto desse. Desculpe. Eu gosto desse, que um está de frente para o outro. Acabei mostrando lá atrapalhado. O que eu mostrei atrapalhado no começo da aula lá da outra era aqui, ó. X está para T, assim como A vai estar para D. Na mesma e na mesma. Esse é o que eu não gosto muito. Tá? Eu gosto mais do outro. Vocês veem que eu gosto tanto que eu errei, né? Tranquilo? Entenderam bem essas partes? Sempre liga ou um de frente para o outro, ou liga um com o outro na própria transversal e na frente vai pôr o correspondente dele com o outro na outra transversal. Então vamos lá. Terceira possibilidade. Existe mais uma possibilidade. Isso aqui eu sei que vai usar no desafio dessa aula de hoje. Terceira possibilidade. Em determinadas situações, podemos montar a proporção do teorema de Tales somando as medidas dos segmentos proporcionais ao feixe de retas paralelas. Neste caso, a razão entre a soma dos dois segmentos quaisquer de uma das retas transversais é igual à razão da soma dos respectivos segmentos. Por exemplo, olha o que eles fizeram aqui. Somaram o x com o y. Aí o x com o y é correspondente, eles fizeram um de frente para o outro. É correspondente ao outro lado quem? O A mais o B. Certo? E aí eles fizeram assim, dividido por esse outro trecho, que seria do y até o t, y mais t, desculpe, tá errado aqui, não é y não, tem que ser z. Vou arrumar o material digital, só um minutinho. Continuando então, agora sim, ele pegou o x mais y, ele somou o x mais y e fez a divisão pelo outro segmento aqui, z mais t. E do outro segmento ele fez o a mais b e dividiu pelo c mais d. Aí você vai falar, nossa, professor, mas será que dá certo? Será que dá certo? Imagine que não fizeram essa linha. O resultado de x mais z, x mais y, é justo o tamanho que ia ter sem aquela linha. E se não fizesse essa linha, a soma de z mais t ia ser exatamente o tamanho que eu precisava. Entendeu? Então, há possibilidades que se pode somar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que talvez apareça ali na frente. Vamos supor que aqui vale 5, aqui vale 2, aqui vale 3 e aqui vale x. Fiz errado aqui. 5, 8. Vamos supor que aqui ele fala assim: isso aqui vale 10 e aqui vale x. Tá? E aí ele quer saber o tamanho do outro inteiro. Não, esquece, não vou complicar aqui. Lá no exercício eu vou mostrar para vocês. É da rampa. Atividade 1. Agora, na apostila de vocês, página 193. Eu vou lendo aqui quando vocês abrem a apostila aí. Esqueceram de trazer a apostila? Ai, ai, ai. Cadê Eduardo? Eduardo tá quase dormindo ali, você é louco. Atividade 1. Utilizando o significado do teorema de Tales, determine a medida de x da figura abaixo, sendo R, o que quer dizer essa barra, será? Se fosse fazer manualmente é isso aqui, R barra, S barra, T.
paralelas. Muito bom. Essas duas barrinhas quer dizer que elas são paralelas. Em outros livros, vocês vão poder encontrá-la assim, ó. O que são essas duas deitadinhas? Paralelas também, tá bom? Sempre que você vê dois tracinhos assim de pé, com dois tracinhos deitadinho, eles estão falando que R é paralelo a S e S é paralelo a T. Se elas são uma paralela a outras, nenhuma delas vão se encontrar, tá? Então, a gente fala isso, utilizando sendo que R é paralelo a S e S é paralelo a T. Muito bem. Como eu vou achar o valor de X? Alguém se habilita a tentar? Não tem importância que R, faz parte do aprendizado. Eu quero descobrir esse tamanho aqui. Não, agora nós vamos ter que fazer aquela teorema de Tales, porque o valor da 8 aqui não é o mesmo valor de lá. Hã? É alguma coisa de um... 14 ali. Hã? Você já achou a conta? Nós vamos calcular. Pela soma de cima, né? Por baixo, Não, então mas vamos calcular exato. Vamos lá. Como que eu faço o teorema de Tales? 8 está para 9. Aí já chamo a primeira. Assim como o X está para 15. Muito bem. Agora eu cruzo e multiplico. Aí eu consigo descobrir o valor de X. Até então nós estávamos fazendo tudo com os valores que a gente já conhecia. Agora nós vamos fazer com o valor de X. Então vamos lá. Primeiro eu sempre multiplico quem está com X. 9 vezes X, 9x. Igual 8 vezes 15. Quantos que dá 8 vezes 15? 8 vezes 5, 40. Subiu 4. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12. Então 9 vezes um valor vai dar 120. Mas eu não quero descobrir 9 vezes o x, eu quero descobrir o x sozinho. X é igual 120, o 9 está multiplicando, passa dividindo. 120 dividido por 9. 1 vezes 9, 9. 12 que tira 9? Não. 3. Abaixa o 0. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 9 chega perto do 30 sem passar? 9 vezes 4 passou, né? 3. 3 vezes 9 dá 27. Sobrou 3. Não tem mais ninguém para baixar. Eu coloco as vírgulas. Aqui tem infinitos zeros. E aí eu posso baixar um zero de lá. Quem que vai ser agora? 3. Vai dar 27. Vai sobrar 3. Eu já tenho lá a vírgula. Vem um zero. Alguém percebeu alguma coisa? Dá uma dízima periódica. Qual o tamanho do valor do x então? 13,3 infinitamente. Viu? Quase. Né? Eu percebi uma lógica que você fez. Você fez isso aqui, ó. De 9 diminuiu de 8 diminuiu para... Aumentou para 9. Você imaginou que ia aumentar 1 também? 14 aumenta 1. Mas não, cruza e multiplica. Conseguiram entender essa parte aqui? Tranquilo? Vamos ver aqui a resposta. Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Agora vamos lá. Aqui. Eles fizeram a mesma coisa ou eles fizeram diferente? Fizeram o mesmo nosso, né? 8 está para 9, como o x está para 15. Eu vou fazer diferente agora. Vou fazer uma outra aqui. Será que dá certo? Eu vou fazer nessa reta contra essa reta. 8 está para x, assim como 9 está para 15. Olha lá, deu a mesma. 9 vezes x, 9x. Certo? 8 vezes 5, 120. Tá certo? Dá na mesma, independente do jeito que você monta. Só não dá para montar assim. 8 está para 15, como 9 está para x. Daí vai dar tudo errado depois na hora de fazer a conta. Tá? Então vamos lá. 8 está para 9, como x está para 15. Cruzou e multiplicou. 8 vezes 15 igual a 9x. 9x igual a 120. Aí eles fizeram uma simplificação de fração. 120 dividiu por 3, 9 dividiu por 3. Deu 40 terços. Quando eu divido, esse sinal aqui quer dizer o quê? Aproximadamente 13,3 metros, porque isso aqui estava em metros. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício.
Atividade 2. Em vez de eu deixar o mais fácil para vocês fazerem, eu deixo o mais difícil. Vamos fazer junto, tá? Até porque o nosso tempo, infelizmente, está curto. Portal da OBMap. Sabendo que R, o que quer dizer isso aqui mesmo? É paralelo a S e S é paralelo a T, determine o valor de X nas figuras a seguir. Eu vou montar a equação com vocês aqui. Eu vou fazer o A, vocês fazem o B. Tranquilo? Tá. Cadê as retas paralelas aqui? A reta paralela ao A. Essas são as retas paralelas? Esses são intersecções. R, S, T. Essas são as retas paralelas. Eu vou ligar um de frente para o outro, pode ser? Vou ligar um de frente para o outro. Qual é o primeiro que tem aqui? 2x. Opa. 2x mais 5. Opa, mais 3. Obrigado, Luiz. Mais 3. Quem que é do outro lado? 4. Sobre. E aqui? 5x menos 1. Quem que é do outro lado? 7. Agora, eu vou fazer o cruza e multiplica. Vou pegar esse daqui e vou multiplicar por esse aqui. 2x mais 3, entre parênteses, vezes 7. Eu faço a distributiva, 7 vezes 2x e 7 vezes 3. 2x vezes 7 dá quantos? 14 o quê? X. 7 vezes 3? 21. É positivo, então fica mais 21. Beleza. Igual, eu fiz esse, agora eu vou fazer o outro. Vou fazer de outra cor, até para ficar mais bonitinho. 5x menos 1 vezes 4. 5x menos 1 vezes o 4. Distributiva também. Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo. 4 vezes x, 20x. Mais vezes menos dá menos. 4 vezes 1, 4. Agora eu tenho uma equação. Agora eu vou deixar o x do lado esquerdo e o y do lado direito, tá? 14x. Quem que está do lado de x e vai vir para cá? O 20 está positivo, vem? Negativo. Menos 20x. Igual. Quem que já estava lá que não era x? Menos 4. O 21 está positivo, vai para lá? Negativo. Agora, 14x que tira 20x. 14 que tira 20. Não dá, mas no banco dá. No banco você fica negativo. Fica negativo quantos? 6x negativo. Igual. Menos 4 com menos 21. Imagina o seguinte, se devia 4, fez outra dívida de 21. Quantos que você deve agora? 27. Não. 25. Ah, professor, mas não entendi essa parte. Então faz isso aqui, ó. Menos com menos eu faço uma conta de mais. Sempre o maior em cima, o menor embaixo. Na verdade, na de soma tanto faz, mas se você acostumar, você não erra na de menos. 21 mais 4. 1 mais 4, 5, 2. Deu 25. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 4 ou 21? 21, o sinal dele é negativo. Então, menos 25, tá? Aí você vai falar, nossa, professor, vou me atrapalhar tudo por causa do sinal. Não vai nada. Você vai deixar o x sozinho. X é igual menos 25. Esse 6 estava multiplicando, vai para lá, dividindo. Só que o sinal vai junto, tá? Menos 26, menos 6. Igual, menos dividido por menos, mais. Agora eu faço 25 dividido por 6. 4 vezes 6, 24. Sobrou 1. Põe uma vírgula, desce um zero que está lá depois da vírgula. 1 vezes 6, 6. Sobrou 4. Como já tem a vírgula, acrescenta um zero.
6 vezes 6, 36. Sobrou 4. 0 aumentou. Reparou que vai ficar infinito? Então, qual é o valor do x nesse caso? 4,166666. Como que eu tiro a prova? Com a calculadora. Vamos lá. Eu vou fazer a dízima fazendo a divisão. 25 dividido por 6. Deu a dízima que eu queria? 4,166666. Esse é o valor do x. Aqui o x está multiplicando por quem? Por 2. Vezes 2. Depois eu somo mais 3. E desse lado aqui deu quantos então? 11,33333 infinito. Aqui deu 11,3333 infinito. Do outro lado, 5. Tem que fazer de novo a dízima. 25 dividido por 6. Deu a dízima que eu queria. Vezes 5. Aí menos 1. Deu quantos? 19,83333. Opa. 19,8333 infinitamente. Agora, se eu pegar e montar isso daqui, 11,33 infinitamente, sobre 19,833 infinitamente, e fazer a proporção por 4 sétimos, tem que dar a mesma resposta. Vamos ver? Eu vou fazer lá, 11, vou colocar um monte de 3 aqui e vou dividir por 19,8 monte de 3. Quantos que deu? Esse número louco aqui, né? Agora eu vou abrir a calculadora de novo. Lembrando que eu não consegui fazer na minha calculadora a dízima exata. Ele achou que tinha fim, né? E eu vou fazer agora a divisão de 4 por 7 para ver quantos que dá. Ó, ué, cadê a outra calculadora? Tá aqui. Agora eu vou fazer a razão da outra reta transversal. 4 dividido por 7. Quantos que deu? Quase a mesma coisa, só mudou o último número lá que ele arredondou. E o meu não arredondou, porque o meu não sabia que era infinito. Como aqui ia ter mais, ele arredondou. Viu como realmente era esse valor? Qual é o valor do x então mesmo? Até eu já esqueci. Era 4,166666 infinitamente. Tranquilo? Vocês querem tentar fazer ou quer fazer junto? Posso deixar o outro que tem números exatos para vocês fazerem sozinhos. Pode ser? E agora aqui, quem consegue visualizar na B, onde que está as retas transversais? Desculpe, falei errado. As retas paralelas. R, S. Ô, professor, mas pode ser de pé também? Sim ou não? Pode ser na diagonal? Pode, desde que elas sejam paralelas entre elas. Então, beleza. Então, eu tenho agora que esse daqui está... Quem é o correspondente de x mais 3? Quem é o correspondente dele? É o 4? O correspondente dele está lá do outro lado. Mas eu posso fazer x dividido por 4 sim, viu, Júlio? Dá certo também. Agora eu vou fazer os dois outros correspondentes. Quem que vem na parte de cima agora? Quem que está correspondente vem na parte de cima. Que é o correspondente do x mais 3? X mais 5. Muito bom. X mais 5. Quem é o correspondente ao 4? X. Agora eu faço cruza e multiplica. Daí você vai falar, nossa, o professor ia judiar nosso mesmo, ó. Porque a primeira que ia ser aqui ia ser o quê? X mais 3 vezes o x. X vezes x? Não. X mais x é 2x. X vezes x? Voltando de férias agora, turma, tenta lembrar. Quando eu tenho uma coisa multiplicada por ele mesmo. Não. Quando você tem alguma coisa multiplicada por ele mesmo, se fala que é ele ao
quadrado. Então, x vezes x é x ao quadrado. Mais vezes mais dá mais. X vezes 3. 3x. Aí, se eu falar que é x3, tá certo também. Só que a gente sempre classifica mostrando primeiro o número. 3x. Beleza, já fiz a multiplicação. Agora vou multiplicar o outro. Vou multiplicar de outra cor também. Vou fazer o 4 vezes o x mais 5. Então vou fazer do outro lado aqui. X é 4, desculpe. 4 vezes x mais 5. Distributivo. Esse vezes esse e esse vezes esse. 4 vezes x, 4x. 4 mais vezes mais dá mais. 4 vezes 5, 20. Muito bem. Isso aqui é um sinal de igualdade. Agora eu vou passar esse 4x para cá. Fica o quê? X ao... Não dá para enxergar aí, né? Vou pôr lá em cima. Fica x ao quadrado. Esse 4x vai para lá do sinal de igual. Ah, estava mais 3x. Esse 4x estava positivo, vem negativo. Igual a quem que ficou sozinho lá? 20. Aí eu posso resolver aqui, ó. X ao quadrado mais 3x menos 4x. Quantos que dá 3x menos 4x? Eu tenho 3x e tiro 4x. Ficou na dúvida, faz a conta. Mais com menos, que conta eu faço? Mais com menos, menos. Sinais diferentes é menos. Maior em cima, menor embaixo. 4 que tira 3, 1. Fica o sinal do maior. Quem é maior? 3 ou 4? 4. Então o sinal vai ficar negativo. Menos 1x. Mas se é menos 1x, não precisa nem pôr um número, né? Menos x. Esse 20, eu vou passar ele para lá também, porque aqui eu percebi que ele tem uma equação de segundo grau. Certo? Ele tem uma equação de segundo grau. Esse 20 que está positivo vem para cá, negativo. Ficou uma equação de segundo grau. Se vocês souberem a fórmula de Bhaskara, vocês resolvem através de Bhaskara. Tá? Eu não lembro de ter aparecido para vocês a fórmula de Bhaskara até agora. Estou dando aula para vocês desde o 6º ano, né? Talvez apareça no 2º colegial, sei lá, né? E é uma matéria que eu aprendi quando eu estudava, no que é referente para vocês no 9º ano. E a gente não chegou a ver isso no ano passado. E aí tem um outro procedimento para resolver. Deixa o 20 para o lado de lá mesmo. Aí você vai pensar assim: qual número elevado ao quadrado, que depois eu tiro uma vez esse número, vai dar 20? Pensa nos números inteiros que vocês conhecem, para tentar achar quem chega mais perto. Se a gente vê que ele não é o número exato, a gente vem fazer Bhaskara. Pensa no número aí, natural. Natural é de 0 até infinito. 10. 10 ao quadrado menos 10. 10 ao quadrado dá quantos? Dá 100. É 10 vezes ele mesmo. 100 menos 10 dá 90. Chegou no que eu queria? Não. Eu vou pensar no número maior ou menor agora? Menor. Qual? 2. Vamos tentar. 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 2 dá 2. Chegou no que eu queria? Não. Então, eu já sei que ele é maior. Quanto que você acha que ele é? 5. 5 ao quadrado menos 5. 5 ao quadrado dá 25. 25 menos 5? 20. Achou a resposta. Qual o valor do x então? 5. Qual o valor do x então? 5. Se eu fosse fazer de Bhaskara, olha como que ficaria. Você tem que descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C, né? O A é quem está multiplicando o x ao quadrado. O B é quem está multiplicando o x elevado a 1. E o C, desculpe, é quem não está fazendo nada com x. Então o A, quanto x ao quadrado eu tenho? Quanto x ao quadrado você está enxergando? 1 só. Se tivesse 3x ao quadrado, era quantos? 3. Quando não tem ninguém na frente, é 1. E o B? Quantos x elevado a 1 você está enxergando? 1 negativo, menos 1. E o C? Quem está sozinho lá?
que não tem nada com x, menos 20. Aí a fórmula de Bhaskara é o seguinte, você vai no delta primeiro. Delta é igual B, vê se eu lembro, faz tempo que eu não trabalho isso. B vezes B ao quadrado vezes B ao quadrado vezes 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Quantos que é o B? Turminha, quantos que é o B? Menos 1. Menos 1 ao quadrado vezes 4 vezes. Quem é o A? 1 vezes. Quem é o C? Menos 20. Certo? Vamos resolver. Delta é igual. Menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Agora vem aqui. 4 vezes 1. 4. 4 vezes menos 20. Menos 20. Calma aí, eu errei uma coisa aqui. Não é B ao quadrado, perdão. Não é B ao quadrado. Lembrei agora. É só B. Vou pesquisar. Não lembro mesmo. Eu não tinha errado sobre o quadrado, porém não é vezes, aqui é menos. Então B ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá um positivo. E aqui não é vezes, é menos. Então agora eu resolvo toda a multiplicação primeiro. Fica menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Menos vezes menos dá mais. Então o delta é igual 1 mais 80, 81. Se o delta é positivo, só um minutinho. Então presta atenção. Quando o delta aqui dá positivo, quer dizer que existe uma solução real. Quando o delta é negativo, até o nono ano, até o primeiro colegial, ensina-se assim. Quando o delta é negativo, não há solução real, para a conta. Só que lá no terceiro colegial, se eu não me engano, vocês vão conhecer os números complexos, que são os números imaginários. Aí dá para resolver com o número imaginário. Não é número real, não existe esse número. Então, esse momento, vai ver lá. Não vamos queimar o juízo antes. Agora eu venho na fórmula para descobrir o valor do x. x1 e x2. Ué, por que x1 e x2? Alguém sabe por que x1 e x2? Porque se ele é uma equação de segundo grau, ele pode ter ou uma resposta igual, duas respostas iguais, ou duas respostas diferentes. Ou pode não ter resposta quando o delta é negativo. Não pode ter resposta real. E aí, vamos lá. x1 e x2 é igual. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então vamos trocar as informações agora? Quem é meu b? Menos 1. Menos 1 com menos 1. Menos com menos dá? Mais. Então aqui já ficou um positivo. Raiz quadrada de delta. Quem é o delta? 81. Alguém sabe quantos que é a raiz quadrada de 81? 9. Então eu posso resolver. Raiz quadrada de 81 é 9. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Quem é meu a? 1. Quantos que é 2 vezes 1? 2. Agora eu tenho duas soluções possíveis. Eu tenho o x1 e o x2. x1. Por que esse mais ou menos? Isso aqui que eu sempre falo para vocês. Na matemática, você nunca vai falar assim, eu tenho mais ou menos 1,70 m de altura. Quer dizer que se tem 1,70 m positivo ou 1,70 m negativo. Tem como se ter 1,70 m negativo? Não. Então na matemática a gente não fala mais ou menos para coisa que a gente quer saber mais ou menos. Eu falando mais ou menos. Para a gente falar o que a gente não tem um valor exato. Então, isso, eu falo que a minha altura é de aproximadamente 1,74 m. Quer dizer que pode ser um pouco mais ou pode ser um pouco menos. Quando a gente fala mais ou menos, é isso daqui, ó.
você vai fazer 1 mais 9 dividido por 2. E o outro x vai ser 1 menos 9, muito bem, Luiz, dividido por 2. Quantos que dá 1 mais 9? 10. Dividido por 2, 5. Essa é uma solução. 5. A outra solução é 1 menos 9. Eu tenho 1, tira 9. Fica quantos? Menos 8. Dividido por 2. Mais dividido por menos dá menos. 8 dividido por 2. Isso. Então a resposta do x poderia ser ou 5 ou menos 4. Nesse caso, tem como esse valor ser 5? Pode ser 5 esse comprimento aqui? Você consegue fazer os 5 centímetros de régua? Consegue. Ele pode ser menos 4? Você consegue fazer uma medida negativa? Não. Você não consegue pegar uma régua e desenhar uma reta negativa, menos 4. Ah, professor, consigo sim. Se eu colocar 0 e para a esquerda do 0 é negativo. Tem como alguém ter alguma coisa com uma largura de menos 5? Fica devendo a largura? Não tem, tá? Medidas, vocês não conseguem. Medidas de comprimento, vocês não conseguem negativo. Temperatura dá. A temperatura dá para medir negativo, né? Eles têm o 0 lá, abaixo de 0 é negativo. É frio. Oi? É frio, é. Então lá, fizemos de duas maneiras para achar o valor de x. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Ó, a primeira lá, nós tínhamos chego a 4,1666. Ele arredondou para 17, 4,17 e usou a palavra certa, aproximadamente. A segunda, chegamos que o x valia 5. E ó, eles fizeram de qual maneira? Meu Deus. Eles fizeram fórmula de Bhaskara. Só que eles não fizeram o delta, colocaram o delta direto dentro da raiz, tá? Repare que eles chegaram no x1 valendo 5 e no x2 valendo menos 4. O que eles fizeram com menos 4? Cancelaram, porque não tem utilidade para mim, tá? Atividade 3. Determina o valor de x e y, sendo R, S, T, U retas paralelas. Aqui estão as nossas retas paralelas, R, S, T, U, certo? Agora aqui a gente tem que se atentar a uma coisa. Eu tenho duas transversais e as duas transversais se cruzam. Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora de analisar quem é a correspondente. Então vamos chamar isso aqui de transversal 1 e esse aqui de transversal 2, certo? Então veja bem, nós vamos estar todas essas ligadas na transversal 1 e esses outros aqui ligados na transversal 2. Então eu quero achar o x primeiro. Então vamos fazer assim, transversal 1 sobre a transversal 2. Então na transversal 1 eu vou procurar relações, eu quero achar o x. Quem é o x? O x está aqui, ó. Ele está na transversal 2. Então o x está para quem? Quem é o correspondente dele na transversal 1? Vou pôr até de outra cor. É o 2. Então x está para 2 ou 2 está para x, tá? Lembrando que a gente combinou que vai colocar o transversal 1 em cima, transversal 2 em baixo. Agora eu vou procurar uma correspondente. Eu posso usar também o 6 e o y. Não, porque daí eu vou ter duas variáveis, duas incógnitas, desculpa. E aí eu não consigo descobrir qual é o valor do x e o y se eu tenho duas incógnitas na mesma equação. Então eu vou procurar agora na transversal 1, né? A vermelha é a transversal 2. Um número que tem aqui, ó, o 5. O 5 está na transversal 2. Então o 5 está para, agora eu vou procurar na transversal 1, quem é o correspondente ao 5? É quem está lá do outro lado, e é o 3. Então 5 está para 3, né? Então eu posso ler da transversal 1 para 2, ó, 2 está para x, 2 está para x, assim como 3 está para 5. E agora eu faço o cruze e multiplica, o teorema de Tales, né? Então fica lá, 3 vezes x, 3x.
igual 2 vezes 5, 10, né? Para entender, eu fiz 2 vezes o número 5 e a resposta é 10. Então, x é igual, não quero saber 3 vezes o x, eu quero saber o x sozinho. X é igual 10, esse 3 está multiplicando, passa dividindo. E chegamos na conclusão que 10 dividido por 3, se você for montar a conta, ele vai dar uma dízima, né? Então, 3 vezes 3, 9, 10 que tira 9, 1. Eu chego na vírgula, eu sei que depois da vírgula tem infinito zero, eu desço 1 e continuo. 3 vezes 3, 9, dá 1, baixo outro 0. 3 vezes 3, 9, sobra 1, aí eu baixo outro 0 e assim vai dar uma dízima periódica. Então eu posso representar dessa maneira, 3,3 com um tracinho em cima, que é exatamente 3 e 3 décimos infinitamente repetindo, né? Ou eu posso arredondar a aproximadamente 3,3. Então esse é o valor do x. Agora vamos achar o valor do y, né? Então vamos apagar um pouco as contas aqui. Vou tentar fazer o y do outro lado aqui, certo? Então novamente vou apagar os rabiscos. Temos a transversal 1 e a transversal 2. Vamos deixar a transversal 2 em verde. Então toda essa transversal aqui é a 2 e a 1 é toda a transversal dessa daqui, tá? Então vamos lá, eu quero descobrir o y, e o y está na transversal 1, então nós vamos combinar, transversal 1 sobre transversal 2, o y, e quem é a correspondente ao y na transversal 2? Vamos procurar, transversal 2, a correspondente está aqui está do outro lado, né? Então o y está para 6, transversal 1 é o y, transversal 2 é o 6. Então, já vou montar minha correspondência aqui, né? Y está para 6. Agora, eu vou fazer a relação aqui, né? Vou procurar um número que eu posso usar. Eu posso usar o x agora que eu sei... Eu sei que o x é 3,333 ou 10 terços e posso usar. Mas eu também posso usar esse que eu já tenho. Então, a transversal 1, eu sei que o 3 está para o... Quem que está na correspondência? O 5. 3 está para 5. Então, lembrando que, ó, reparem, já hoje estava a transversal 2 para o lado esquerdo, a transversal 1 para o lado direito. Agora inverteu. Está a transversal 1 para o lado direito, à esquerdo, e o transversal 2 para o lado direito, tá? Então, é muito importante observar isso, porque senão vai fazer uma inversão aqui e vai dar um resultado diferente. Agora eu faço cruz e multiplica. 5 vezes y, 5y, igual 3 vezes 6 dá 18. E agora eu chego na conclusão que y é igual a 18, o 5 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 5. Então vamos fazer essa divisão? 18 dividido por 5. 3 vezes 5, 15. 8 tira 5, 3. 1 tira 1, 0. Não tem mais ninguém para baixar. Eu chego nos decimais aqui, eu tenho infinitos zeros. Vou abaixar um 0. Quem vezes 5 dá 30? Vou chegar próximo. É o 6. Dá exatamente 30. 6 vezes 5, 30. 0 que tira 0, 0. 3 que tira 3, 0. Então, o nosso y é 3,6 exato. Esse não é aproximado. 3,6. Tranquilo? Agora vamos ver a resposta do material digital. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Olha lá, eles fizeram do mesmo procedimento. 3 está para 5. Opa, eles fizeram naquele outro procedimento, na mesma transversal, assim não tem perigo, né? 3 está para 2, assim como 5 está para x, certo? Um relacionado ao outro aqui. Cruzou e multiplicou, 3 vezes x, 2 vezes 5, 3x, né? 2 vezes 5, 10, chegou na conclusão. Agora, a y, olha como que eles fizeram. 3 está para y, 3 em cima, y embaixo.
assim como 5 está para 6, 5 em cima e 6 embaixo. Então, quando você usa as relações entre eles mesmos na mesma transversal, transversal 2 e transversal 1, não tem esse problema de ficar se preocupando, né? Daí você faz 5 vezes y, 5y. 3 vezes 6, 18. 5y igual a 18. Y igual a 18 dividido por 5. Y igual a 3,6. Tranquilo? Então vamos para a próxima agora. Teorema de Tales na prática. Eu vou abrir aqui para vocês só para verem, tá? Esse link disponibiliza aqui umas informações, ó. Então ele vem aqui e fala que o A para o B está de 3,67 unidades de medida. A distância do C para o D está de 3,64. Então aqui a gente poderia ficar brincando. Por exemplo, eu mudaria o ângulo da transversal e mudaria os valores, tá? E se eu conseguisse deixar bem menor o ângulo, aconteceria isso, daí eles cruzarem aqui no meio, a gente ia perceber também aquele erro que eu fiz lá, tá? Mas isso aqui é só para a gente ficar vendo e se quiser pegar uma calculadora e ficar tentando tirar a prova para ver se está certo ou não, certo? Então vamos continuar o material. Agora vem mais um, acho. Essa é uma questão do Enem, concurso, hoje é considerado concurso também, né? Vestibular. A planta de determinado bairro de uma cidade apresentou o desenho a seguir. O responsável pelo departamento de obras do município constatou a ausência de algumas medidas nessa planta e ele representou por X e Y. Então veja bem, a rua A está aqui em cima, a rua B está aqui em cima, esse terreno, eles têm aqui, ó, essa reta e essa reta transversais, porque elas são todas paralelas não, com 90 graus aqui. E aí, a rua A com a rua B são as transversais. Essas aqui são as retas paralelas. E as ruas são as transversais. Eu quero descobrir o valor do X. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 28 está para 20. Como? X está para quem? 25. Cruza e multiplica. 20 vezes x, 20x. Igual. 28 vezes 25. 5 vezes 8, 40. Foi o 4. 5 vezes 2, 10. Com mais 4, 14. Matou 5. 2 vezes 8, 16. Foi 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Soma tudo. 0, 10 foi 1. 1 mais 1 mais 5, 7. Quantos que deu? 700. X é igual a 700 dividido por... O 20 está multiplicando, vem dividindo. Corta. Quantos que dá 70 dividido por 2? 35. Certo? Agora que eu lembrei, tem alternativa. Eu sei que, com base nos dados do projeto, esse responsável pode calcular corretamente os respectivos valores de x e y. Já achamos que o x vale, respectivamente, é na mesma ordem. X primeiro, depois y. Então, ou é a letra A ou a letra C. Agora vamos calcular o y. 28 está para 20, assim como y está para 40. Aqui eu posso perceber uma coisa, sem fazer regra de 3. O que eu fiz com o 20 para ele virar 40, já que isso aqui é proporcional? Multiplicou por quantos? Por 2. Multiplico de cima por 2. 28 vezes 2? 56. Tem a alternativa 56 lá? Tem. Então, a letra A. Você respondeu 56, né? A Evelyn? Obrigado, Evelyn. Olha lá. Atividade 4. A correta, então, seria a letra A, né? Vamos ver como que eles resolveram, se eles resolveram de outra forma no material digital. Na figura temos os segmentos que ligam as ruas A e B. São paralelos, então,
aplicando o teorema de Tales temos, na verdade, o que são paralelos, né? É aqui, ó. É essa rua, essa divisória e essa divisória. Elas são paralelas. Formam 90 graus com a rua B e aí já me garante que elas nunca vão se encontrar. As transversais é a rua A e a rua B. Daí, para achar o valor de x, o que eles fizeram? Relacionaram aqui, ó. X está para eles usaram a mesma transversal. X está para 28, assim como o x, quem é o correspondente dele, é o 25. 25 está para 20. Aí fizeram uma simplificação do 25 e o 20 e chegaram à conclusão que x está para 28, assim como 5 está para 4. Cruza e multiplica. 4 vezes x, 4x. 5 vezes 28, 140. 4x igual a 140. X igual a 140 dividido por 4, que dá 35. Tá bom? Mesma resposta que nós chegamos. E para achar o y, o que eles fizeram? Relacionaram isso aqui, ó. Y, né, está para x. Mas duas incógnitas. Mas o x agora eu já conheço. Então, y está para x, assim como 40 está para 25. Aí fizeram uma simplificação do 40 e 25, tá? E fizeram o cruza e multiplica, tá? Então, trocou o x, né? Onde que surgiu esse 35? Eu sei que o x vale 35, então trocou o x por 35, cruzou e multiplicou, 5y igual a 35 vezes 8, 280. Mas eu não quero descobrir 5y, o 5 estava multiplicando, passa dividindo. Y igual a 280 dividido por 5, que dá 56. De acordo com os cálculos, x é 35 metros e y é 56 metros. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Aprofundamento, né? Então a gente vai aprofundar sobre o assunto. Questão número 5. Enem 2009. A rampa de um hospital tem sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Então, uma rampa, a gente sabe que é assim, né? Vamos supor, aqui é a rua, certo? E a rampa começa no nível 0 e vai subindo até chegar na altura máxima dela, né? Então aqui fica a rua. A rampa é onde a turma anda, tipo, quase na hora que entrou no coisa, começa a subir uma rampa, tá? E a altura máxima que ela chega lá na rampa é de 2,2 metros, certo? E o comprimento dessa rampa eu não sei, e o comprimento da rua eu também não sei. Vamos chamar o comprimento da rampa de x. Aí vamos terminar de ler. Um paciente que ao caminhar dobrou a rampa. Essa parte ficou confusa. Um paciente que ao caminhar dobrou a rampa. Vou deixar esse dobrou a rampa em destaque aqui para depois ver se vai... Percebe que se deslocou 3,2 metros. Então ele saiu daqui, andou, vou colocar de outra cor o movimento dele, vou pôr de vermelho. Ele saiu daqui, andou até aqui mais ou menos e parou. E ele percebeu que ele tinha andado 3,2 metros. Então essa é a distância que ele andou, 3,2 metros. E chegou à conclusão, né? Ele chegou à conclusão não, e alcançou uma altura, a altura aqui da rampa, que ele estaria, da onde ele está na rampa em relação ao chão da rua, de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda precisará encaminhar para atingir o ponto mais alto da rampa será... Então, se você for observar, eu vou desenhar, é como se tivesse duas rampas. Uma rampa que é o que ele andou, que é a vermelha, e a rampa em verde, que está por baixo da vermelha também, que é a rampa original. Então, se eu for desenhar aqui, ele vai ter isso daqui, 3,2 metros, né? Lembrando que, ó, as retas paralelas nesse caso são essas, certo? As retas paralelas nesse caso são essas.
eu tenho duas transversal, né? E aí eu tenho todas saindo do mesmo eixo, que poderia ter mais uma reta paralela aqui. Tranquilo? E aí eu vou ter aqui 3, e esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? E esse ângulo é das duas rampas. Esse ângulo tem aqui e tem na rampa grandona também. Vou fazer a rampa grandona de verde. E aqui tem um ângulo de 90 graus e aqui também é 90 graus. São triângulos semelhantes. Então 3,2 subiu 0,8 metros de altura do chão. A rampa original, aquela inteira, eu tenho os mesmos ângulos. Esse ângulo é igual a esse é igual a esse, e aqui eu tenho de 90 graus também. Então são triângulos semelhantes, né? Com ângulos internos iguais. A altura dele foi de 2,2 metros. E eu não sei o tamanho da pista, mas eu chamei o tamanho da rampa de X. Agora eu posso fazer essa relação. 3,2 está para X. Então 3,2 está para X, né? Eu estou relacionando ela com quem ela é na outra. Assim como 0,8 está para, 0,8 está para 2,2. Agora eu vou fazer cruza e multiplica. Então, deixa eu achar um lugar para fazer esse cálculo. X vezes 0,8 vai dar 0,8x igual 3,2 vezes 2,3. 3,2 vezes 2,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Matou o 2. Vai com Deus. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Somando tudo, 4. 6 com 4, 10. Foi 1. 1 com 6, 7. Duas casas depois da vírgula, devolvo essas duas casas. Deu 7,04. Então 0,8 vezes x dá igual a 7,04. Mas não quero saber de 0,8x, eu quero saber de um x inteiro. Então 7,04, o x era 0,8 vezes ele, né? Ele está multiplicando, passa dividindo. Agora eu vou fazer essa divisão. Vou apagar essa conta, vou fazer essa divisão aqui. Então 7,04 dividido por 0,8. Divisão com vírgulas. Eu igualo o número de casinhas. Tem duas casinhas lá. Então eu vou colocar mais um zero aqui, que eu sei que tem infinitos zeros, mas eu só preciso de duas para ficar igual. Quando igualou as casinhas, eu encontro uma fração equivalente apagando a vírgula. E o zero à esquerda do 80 não vale nada. E vamos começar a divisão. Quem vezes 80 chega próximo do 704, né? Dá para eu simplificar mais essa fração? Não, vamos fazer ela assim mesmo. Então 704, quem vezes 80 chega mais perto de 704. Vamos tentar, se fosse 9 vezes 8, né? Vamos pensar 9 vezes 8, 9 vezes 8 daria 72. Passaria dos 720, daria, eu tenho que procurar quem chega mais perto, já que eu estou eliminando o zero aqui, só para chegar perto. Então passaria. Então eu vou fazer 8 vezes 80, que dá 664, que seria 640 então, né? Deixa eu observar aqui. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Fazendo a continha, 4 que tira 0, 4. 0 que tira 4 não dá. Empresta, desculpa, empresta do vizinho, fica 6 centenas, aqui vai ficar 10 dezenas. 10 dezenas que tira 4 dezenas, 6. 6 que tira 6, 0. Quem vezes, não tem mais ninguém para baixar, acabou a conta, deu 8, só sobrou 64, não, vou continuar. Põe uma vírgula aqui, como eu cheguei nos decimais, automaticamente acrescento um zero aqui. Quem vezes 80 dá 640. Acabei de ver que 8 vezes 80 dá 640. Então 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Subtraindo, 0 que tira 0, 0. 4 que tira 4, 0. 6 que tira 6, 0. Então descobri que a pista, a rampa inteira, tem um tamanho de 8,8 metros.
Aí você vai olhar a alternativa e fala, nossa, mas não tem essa alternativa. Realmente, não tem. Por que não tem? Porque ele quer. A pergunta não é qual é o tamanho da rampa. Ele quer saber quanto falta para ele, né? Então, para eu descobrir, vamos colocar isso aqui de y. Então eu sei que 3,2, que é o que ele já andou, 3,2, o que ele andou, mais y, que é o que falta ele andar, vai dar um tamanho total de 8,8 metros. Então y é igual a 8,8 metros. Esse 3,2 está positivo, passa para lá, negativo. Até porque faz sentido. Se eu tinha que andar 8,8 metros e já andei 3,2 metros, é só fazer a conta de menos que eu descubro quanto que vai dar. Então vamos fazer lá. 8,8 menos 3,2. 8 que tira 2, 6. Vírgula embaixo de vírgula. 8 que tira 3, 5. E chegamos à conclusão que o que falta para ele é 5,6 metros. Ou seja, a alternativa D. Tranquilo? Vamos ver. Quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos ver então? Olha lá. Alternativa correta, letra D. Vamos ver como que ele resolveu. Na figura temos indicações de duas alturas, portanto são paralelas. Elas são paralelas, as alturas são paralelas. Considerando o solo da rampa como uma transversal, o solo da rampa é uma transversal, né? E a rampa como outra transversal. Elas cortam as duas retas paralelas. Podemos aplicar o teorema de Tales. Para isso utilizaremos a seguinte proporção: 3,2, que é a rampa que ele andou, está para 0,8, que é a rampa que ele subiu, assim como aqui ele chamou de y. Y, a rampa inteira, está para 2,2, que ele subiu, que é a altura. Aí fazendo cruz e multiplica, deu todo o procedimento e chegamos a 8,8 metros. E aí sabemos que o que faltava era 3,2 mais x. Nesse caso ele usou x, só inverteu a variável, a incógnita. 3,2 mais x igual a 8,8. Portanto, x é igual a 8,8 menos 3,2. Então, x igual a 5,6 metros, ao que restava para ele. O que nós aprendemos hoje na aula? Calculamos a razão entre as medidas de dois segmentos de reta. Reconhecemos o significado de proporcionalidade e de segmentos proporcionais. Calculamos as medidas de segmentos proporcionais utilizando o teorema de Tales. E os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. E assim finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.